Oi pessoal, estou eu aqui de novo. Vamos falar então sobre as partes do cromossomo e vamos falar sobre os componentes do material genético. Então aí a gente vai entrar em DNA e RNA. Lembrando que as moléculas orgânicas que formam o material genético são os ácidos nucleicos. Por isso que o DNA é ácido desoxirribonucleico e o RNA é ácido ribonucleico. Isso a gente não pode esquecer. A gente tem lá 5 características, 5 tipos de moléculas orgânicas formadoras da vida, que são lá proteínas, aminoácidos, né? Lembrando que os aminoácidos formam as proteínas. A gente vai ter os ácidos graxos e lipídios. A gente vai ter os carboidratos ou açúcares. A gente vai ter as vitaminas. E a gente vai ter os ácidos nucleicos. Essas são as moléculas formadoras de vida. São as 5 classes de moléculas orgânicas. E aí, o que interessa pra gente é proteínas e ácidos nucleicos. Então, a gente fala de material genético. E é só uma introduçãozinha, né? Então, voltando a falar de cromossomo e cromatina, cromossomo, vamos colocar assim, cromatina, cromossomo, cromatina. Então, eles dois são um material genético, né? Vamos fazer os dois lados. Vou colocar aqui material genético. E aqui, vamos diferenciar aqui. Vou deixar uma setinha aqui. Divisão celular. E aqui, intérfase. Intérfase. Então, intérfase é quando a célula está desempenhando o papel dela, né? Como eu falei, se é uma célula do estômago, ela vai estar produzindo muco, ela vai estar produzindo ácido clorídrico, né? Ela está fazendo o papel dela. Quando essa célula tiver que entrar em divisão celular, ela para tudo para se dividir. E ela duplica tudo que tem dentro dela. E faz idêntico, porque as células filhas têm que ser idênticas à célula mãe. Então aqui eu tenho cromossomo e cromatina. E são diferentes aspectos funcionais do material genético. E aí, aqui entra uma diferença na composição. O cromossomo e a cromatina, né, que são material genético, são formados por DNA, que é o nosso ácido desoxirribonucleico. A gente vai ter aqui também um pouquinho de ácido
ribonucleico. E a gente vai ter aqui duas classes de proteínas. A gente vai ter proteínas básicas e proteínas ácidas. Isso daqui é o que vai formar o material genético. E a diferença do cromossomo para a cromatina é a quantidade desses componentes. A informação propriamente dita, ela é o DNA. O DNA é a informação genética. Por que a gente tem então RNA ali e a gente vai ter proteína? Bem, eles vão estar ali, digamos assim, para regular, né, o DNA. Então, quando o material genético ele é compactado, ele vai se ligar a proteínas ácidas, a proteínas básicas, para ficar compactado. A proteína vai fazer um arcabouço proteico para fazer com que aquele material genético fique condensado. E aí a gente vai ter diferentes fases, aí é mais complexo, né? Não cabe aqui. E o RNA aqui nesse contexto, né, também vai estar ali para ajudar a amarrar o material genético para que ele fique compactado em forma de cromossomo. Então a gente tem o material genético, né, a gente costuma desenhar ele assim, né? Aí, fiz um desenho mais ou menos aqui. E aqui, eu vou colocar aqui as bases. A, T, C, G, C. E é isso aqui, imagina que aqui a gente está vendo com uma lupa, com uma lente de aumento bem grande, a gente está vendo, isso aqui é bem microscópico, molécula, nível de molécula. E aí a gente vai se afastando, aquilo vai ficando cada vez mais parecido com um fio. E aí, na hora que a gente tem o fio aqui, esse fio começa a fazer isso daqui. Aí esse fio vai começar a fazer isso daqui, vai começar a fazer assim. Vai formar, né, esses espirais aqui vão se embolar. E aqui vão entrar as proteínas para dar estabilidade. Essas moléculas agrupadas. E aí, né, vai formar vários desses. Sim. E isso daqui vai subir um sobre o outro. E aí isso vai se condensando, se compactando. Então assim que a gente tem aqueles fios que eu na outra aula comparei com modelos com fios de lã, né, como se fosse formar um novelo, quando a gente individualiza eles, aí a gente vai ter eles se condensando dessa maneira. E aí a diferença, né, da composição, né, tem relação com isso. Para eu tornar isso aqui compactado, eu vou precisar de mais proteínas, né, eu vou precisar de mais ácido ribonucleico ali. E as proteínas básicas, né, elas são especiais porque elas têm um aspecto evolutivo muito importante. Se você pegar as proteínas básicas de certos micro-organismos e comparar com as nossas, elas são idênticas. Se comparar com o tubarão, com uma árvore, um fungo, isso mostra que elas são muito importantes. Um time que está ganhando não se mexe. É assim também na natureza. Então, se não tem diferença, é porque deve ser muito importante, né? Então, essas proteínas aqui, elas são chamadas de histonas. Isso aqui é um pouco mais, essas informações aqui, né, são um pouco mais complexas, para vestibular do ITA, né, vestibular do INE, lugares assim mais, né, específicos, mais puxados. Essas proteínas aqui são as histonas. No vestibular normal, eles perguntam normalmente, né, a composição do material genético é só DNA. Né? Eles não perguntam
Aqui é quando é mais específico. Então, aqui cabe um detalhe, né? O ácido desoxirribonucleico, por que ele está o D aqui primeiro, depois o N, depois o A, como se estivesse ao contrário? Por quê? Porque a gente usa a sigla em inglês. A gente usa a sigla em inglês. Então, a sigla, ela está em inglês. Então, em inglês, seria algo como desoxyribonucleic acid. E aqui, ribonucleic acid, alguma coisa assim. Perdoa-me em inglês. Tupiniquim. Então, muitas vezes, né, até a internet não, os vestibulares podem fazer um peguinha com vocês. Eles gostam de fazer um peguinha. Então, em vez de chamar de DNA, eles vão chamar de ADN. E em vez de chamar de RNA, eles vão chamar de ARN. Seria a sigla em português e a sigla usada nos países lusófonos, né? Só o Brasil, pelo que eu sei, usa DNA e RNA. Portugal, os países africanos que falam português, as ilhas, todos eles usam ARN e ADN. Então aqui a gente falou do material genético. Eu falei um pouco da compactação do material genético, falei sobre os ácidos nucleicos ali que vão formar, né? E agora vamos falar sobre as partes do cromossomo. Então, as partes do cromossomo, né? Lembra que eu falei, né, que o cromossomo a gente representa ele dessa forma, né? Lembra que eu falei que aqui o centro do cromossomo nós chamamos de centrômero. Todas as informações que eu tenho para cá são as mesmas informações que eu tenho para cá. Então aqui eu tenho uma cromátide. Isso daqui é uma cromátide. Só que quando eu pego as duas, eu tenho duas cromátides. Então eu chamo elas de cromátides irmãs. Cromátides irmãs. Essa região do centro aqui, né, como eu já falei para vocês, essa região aqui é o nosso centrômero. Eu vou ter aqui desse lado aqui os braços curtos e os braços longos. Né? Lembrando que é um padrão eu chamar o braço curto de P, o braço curto de P minúsculo e o braço longo de Q maiúsculo, de Q minúsculo, porque eles têm origem com palavras francesas. Então esse P aqui é de petit, que é pequeno em francês. E esse Q aqui eu não sei o que significa porque eu não falo francês, mas eu decorei o petit, que é mais fácil. E pode ser que ajude vocês a também lembrar esse tipo de detalhe caso caia numa prova. E aí a gente vai ter aqui na ponta do cromossomo, vamos imaginar como se fosse uma luva, essa região, como se fosse uma luva. Ela protege a ponta do cromossomo, é o telômero.
telômero. Então eu vou ter 4 telômeros, né? E aí eu vou ter algumas estruturazinhas aqui, parece uma anteninha também, né, que é representado, cai no vestibular, né, que aqui são regiões, genes relacionados com produção de RNA ribossômico, principalmente, né, entre outros tipos de RNA. A região organizadora de nucleolo. E elas são chamadas aqui, no vestibular, cai como constrição secundária. Constrição secundária. E aí, né, fica estranho, porque constrição secundária, mas cadê a constrição primária? Cadê a constrição primária? Então, vocês notem que eu representei igual para o centrômero. Então, na verdade, o centrômero também pode ser chamado assim. Constrição primária. Constrição primária. O centrômero é a região do cromossomo onde as fibras do fuso, quando a gente tem a visão celular, né, as fibras do fuso que vão arrastar os cromossomos para as células filhas, né, que a célula vai se dividir no meio. Então as fibras do fuso elas vão passar aqui pelo centrômero. São regiões ricas em citosina e guanina, que fazem tripla ligação. E as regiões de telômero também são ricas em citosina e guanina, de modo geral. Né? Então isso daí, gente, é aqui as partes do cromossomo, né, a morfologia do cromossomo. A gente colocou aqui então 1, 2, 3, 4, 5 estruturas, né, relacionadas ao cromossomo. Né? E vai ser isso daí então: centrômero, constrição primária, telômero, que é a região que protege ali a ponta dos cromossomos, braço curto, braço longo, cromátides irmãs. Lembrando que tudo que eu tenho desse lado, tem desse lado aqui, porque isso aqui vai quebrar no meio e cada um vai para uma célula filha, que vai ser idêntica à célula mãe. E aí, aqui a gente pode aproveitar e falar sobre o conceito de ploidia. Né? Ploidia se refere a conjuntos cromossômicos. Então, ploidia. Conjuntos cromossômicos. O ser humano, ele é diploide. As células do nosso corpo são as células somáticas, elas são diploide. Então, vamos colocar aqui células somáticas humanas são diploides. Eu represento por 2N. 2N, porque é de 2, então diploide. Então tem dupla ploidia. Tem, então, 2 conjuntos cromossômicos. Por isso que eu tenho 2,21, tenho 2 cromossomos sexuais, 2 cromossomos 10, 2 cromossomos 13, e assim vai, totalizando 46 cromossomos. E aí as células germinativas espermatozoide, óvulo, são haploides, que a gente representa por N, que tem
um conjunto cromossômico, 23 cromossomos. Então, os nossos gametas, a gente pode chamar aqui também de células gaméticas. Elas são haploides, porque eu tenho 23 cromossomos. Então, quando um espermatozoide, a menor célula do corpo humano, se encontra com o óvulo, que é a maior célula do corpo humano, que está bem desproporcional, ele é bem menor, aqui eu estou carregando 23 cromossomos. E aí, aqui no meio, eu vou ter também 23 cromossomos. Então, quando se junta o espermatozoide com o óvulo, fecha os 46 cromossomos. Deixa eu arrumar aqui para o professor de português não brincar comigo. 46 cromossomos humanos. E a ploidia é característica de cada espécie. Cada espécie tem a sua ploidia. A gente pega, por exemplo, muitos vegetais, eles são triploides. Eles são 3 Ns. Eles têm 3 conjuntos cromossômicos. A gente vê, às vezes, pentaploides, principalmente nos vegetais, nos mamíferos, nos animais, a gente não encontra essas coisas. Em alguns casos, como em peixes, como em anfíbios também, a gente encontra organismos triploides. E em relação ao número cromossômico, as espécies elas têm números cromossômicos específicos. A gente tem peixes que têm 54 cromossomos, a gente tem um verme lá que tem acho que 4 cromossomos, tem outro bicho lá que tem 200 não sei quantos cromossomos. Então o número cromossômico é um característico da espécie, às vezes pode coincidir também, às vezes a gente vê espécies diferentes com números cromossômicos iguais. Então é isso aí que eu tenho para falar hoje. Obrigado, pessoal, bom estudo para vocês.